Fala, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Patrick Guedes e eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém? Essa mensagem está no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 13 em diante. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Sabe, esse texto eu começo a ver que eles não reconheceram o próprio Cristo ali. E o que tem impedido a gente de reconhecer a Cristo? O que tem impedido dos nossos olhos ver o caminho que Jesus tem direcionado a gente, o que Ele tem falado conosco, sabe? E algo que está escrito no texto que me chama muita atenção é que eles discutiam sobre o que havia acontecido. Eles ainda estavam olhando para o passado, ao invés de olhar para o próprio presente. O próprio Cristo que eles falavam, estavam com ele ali. Com eles ali, sabe? E isso é interessante. Se ficarmos presos ao nosso passado, a quem fomos, aos amigos que tivemos, ao que fizemos, aos erros, isso só vai fazer com que a gente não consiga avançar em Cristo, com que a gente não consiga olhar para Jesus, com que a gente não consiga reconhecê-lo. Porque muitas vezes vamos olhar para Jesus como se ele fosse um Deus sentado no trono, lá longe. Mas na verdade ele é um Deus de perto. Ele é o nosso amigo que está aqui dentro. Nós somos moradas do Espírito Santo, sabe? Mas o passado, Satanás joga tão sujo com a gente que ele faz com que pareça que o nosso passado ainda faz parte de quem somos. Mas ele não faz mais. Não faz mais sentido. E por isso que Deus afasta pessoas das nossas vidas. Por isso que Deus tira coisas das nossas vidas. Porque não faz mais sentido. Não faz sentido, e se a gente continuar olhando para isso, que a gente fica murmurando sobre isso, fica pensando, mentalizando sobre o nosso passado, sobre erros que foram cometidos, cara, isso só está impedindo a gente de avançar em Cristo. O próprio Cristo caminhou com eles e o próprio Cristo caminha com você. Foi isso que ele falou: eu estarei contigo todos os dias. Então ele está, sabe? Olha para isso, olha para Jesus. Os nossos erros já foi passado. Se a gente se arrependeu, Jesus já nos perdoou, então avança. Não fica mais remoendo isso na sua cabeça. Não fica mais remoendo o pecado que foi cometido, o que caiu, o que foi falado. Cara, peça perdão para Cristo, peça perdão para quem for preciso e continua. Sabe, a nossa vida com Cristo, a nossa caminhada com Jesus, eu coloco como se fosse uma estrada, uma pista de viagem, sabe? É onde tem diversas entradas que a gente pode ir. Só que essas entradas, elas só vão levar a gente para caminhos mais longos, onde muitas vezes pode nos destruir, muitas vezes vai fazer mal pra gente. Porque muitas vezes ali vai ter sonhos, desejos, vontades, que só nos leva para longe de Cristo. E Jesus não chamou a gente para isso. Porque se no meio da estrada, quando a gente viaja, sempre tem algumas placas dizendo qual é o caminho. E se a gente manter os nossos olhos em Cristo, vai ter sempre uma placa dizendo: filho, continua, porque eu estou contigo. Continua, filho, eu estou aqui, sabe? Não olha para os lados. Não, Jesus não chamou a gente para pegar atalho. Jesus não chamou a gente para ficar andando em caminhos que não vêm dele, não provém dele. Ele é o próprio caminho. Continua firme nele, continua caminhando, continua, cara. Tem dias que é difícil, parece que nunca vai chegar, mas se a gente aprender a desfrutar dos momentos, faz com que a caminhada, o caminho, ele seja leve. Sabe, se você pegar uma estrada, um caminho e ir nele sozinho, cara, parece que demora uma eternidade. Mas quando você tá com um amigo, uma amiga, alguém que é muito legal pra você, vocês vão papeando e, cara, parece que voou, sabe? Que já viveu isso. Parece que voou o tempo, foi tão rápido, nossa, a gente já chegou.
E com Cristo é a mesma coisa. Este amigo é Jesus. Por isso, nós devemos orar o tempo inteiro. A oração o tempo inteiro faz com que o fardo seja leve, o caminho seja mais rápido. A ansiedade fica para trás, a depressão, o medo, a angústia, porque quando a gente está conversando com um amigo, a gente não presta mais atenção nas outras coisas. A gente relaxa, é um tempo de comunhão, um tempo de qualidade. E com Jesus é todos os dias, todos os momentos. A gente pode viver isso o tempo inteiro. Então ele fala, filho, olha para mim, vive comigo, conversa comigo, sabe? Conversa com Jesus, cara. Essa é a melhor coisa que tem pra gente ser amigo de Deus. É conversar, nossa Senhor, eu gosto disso aqui, ó. O que você acha disso aqui? Sabe, tem um tempo de descontrair. A gente tem que aprender a servir a Deus, que tem os momentos de ser servos de Deus, mas também tem os momentos de relaxar e conversar com Deus. Sabe, de brincar ali, conversar. Nossa Senhor, eu gosto disso. Eu não gosto dessa... Quando eu comecei minha caminhada com Cristo, eu tinha essa religiosidade de tipo, não, Deus é um homem sentado num trono lá em cima. E nossa, eu tenho que falar assim, eu não posso. Cara, não é isso. Não é isso. Jesus quebrou isso, porque Jesus vem falar, Abba, Pai. Para os fariseus, para os religiosos da época, meu Deus, uau, não pode fazer isso. Cara, conversa com Cristo. Jesus... Ele veio e morreu por nós, o véu já foi rasgado e agora nós podemos ter livre acesso, conversar com o Pai direto, sabe? Ele descia todas as tardes para conversar com Adão ao final da tarde, mas conosco nós podemos conversar com Ele todos os dias, sabe? Algo que eu fiz e, cara, tem mudado, tem sido tão legal. Eu abro os meus olhos, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus. Sabe, conversar com o Pai ali é o que nos enche de alegria, de poder, de autoridade. Mas é um momento de comunhão, de começar o nosso dia, terminar o nosso dia ao lado do Pai. Então, para que os nossos olhos sejam firmes, a gente precisa ter um relacionamento. Um relacionamento com o Pai nos leva o caminho a ser mais leve e a gente chega muito mais rápido, sabe? E algo que eu acho muito interessante no texto, mais adiante, ele que vai falar assim, aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem. Mas eles insistiram, fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Eles insistiram para que Jesus ficasse na vida deles. Sabe, e nas nossas orações, como tem sido isso? Porque muitas vezes estamos pedindo coisas, né? Ah, eu quero isso, tenho meu sonho, tenho meu desejo, me direciona, sabe? Mas a gente tem insistido para Jesus viver dentro de nós, no sentido de ter um relacionamento com Deus, conhecer Jesus, sabe? Porque Deus, ele não é o nosso gênio da lâmpada, onde a gente fica fazendo pedidos e desejos, não. Ele também é nosso amigo, ele é nosso Pai. Então, Pai, tem um momento de comunhão. Tem um momento de você conversar e você conhece Ele. Cada dia conhecer mais a Cristo. Essa é a nossa maravilhosa vida. Conhecer a Deus. Deus escolheu se manifestar. Ele decidiu se revelar para nós de algumas maneiras. E uma delas foi através de seu Filho. E outra é a sua palavra. Ler a palavra de Deus faz com que a gente conheça mais Ele. Conhecer cada passo, o que Jesus fez, o que Jesus não fez, o que é para fazer, sabe? Isso é muito legal, tipo, eu gosto muito, então eu fico muito feliz em falar, sabe? É muito legal ver como que era a vida de Jesus passando na Terra, o que Ele pode nos ensinar, o que os discípulos nos ensinaram, sabe? E a partir disso, a partir dessa revelação de Deus em buscar a palavra, em buscar um relacionamento, acontece algo que no texto ele diz, que ele fala assim no versículo 31. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-lhes e lhe deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Eles reconheceram a Jesus porque eles teve um tempo de mesa com Cristo.
Eles insistiram para que Cristo ficasse ao lado deles. E teve um tempo de relacionamento com Jesus. Sabe? Sentaram à mesa e começaram a compartilhar um com os outros. Então Cristo tirou as vendas dos olhos deles e eles reconheceram que era Jesus. Tenha um tempo de mesa com Cristo. Tenha um tempo de qualidade, um tempo no secreto, todos os dias da sua vida. E então as escamas irão cair dos nossos olhos, a venda sairá dos nossos olhos. E reconheceremos que Jesus em todas as coisas. Sabe? Algo que aconteceu aqui, existem 2 lâmpadas que estão aqui iluminando. E quando eu liguei elas e parei aqui na frente, eu vi quanto que o quarto estava escuro antes e depois de ligar as lâmpadas, quanto que ficou bem mais claro. E nesse momento eu olhei para elas e ali Deus falou comigo tão poderosamente que eu me ajoelhei nesse mesmo momento. E é muito interessante, sabe? Porque na nossa vida, no nosso passado, ele era obscuro. Era só o pecado que existia. A gente só fazia o que alimentava a nossa carne. Mas em um dia, existiam Jesus e o Espírito Santo. E eles iluminaram a nossa vida. Eles transformaram a nossa vida. E sabe o que a gente pode fazer em troca? É óbvio que isso nunca vai ser possível, né? A gente fazer a mesma coisa, recompensar, né, a Deus da mesma maneira, não tem como. Mas Ele iluminou a nossa vida, tirou o pecado, tirou tudo o que tinha de ruim dentro de nós e ilumina. Só que para essa lâmpada continuar acesa, tenha um tempo de mesa com Ele. É a única maneira. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por falar em nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pelo que o Senhor fez hoje. Obrigado pelo que fará amanhã. Obrigado, Senhor. É a única coisa que eu tenho a te dizer nesta oração. Impacte a vida dessas pessoas que estão assistindo. Fale aos corações delas. E que a Tua graça nos basta, Senhor. Obrigado. Amém.